Então, muito boa tarde. Alô! Boa tarde. Boa Boa tarde! tarde! Vou tentar de novo. Boa tarde. Boa tarde! Rauch, Rauch. Ah, Viva a vida. E Viva! viva a saúde. Viva! E viva a nossa criança. Viva! Lindo. Então, amados e amadas, é uma alegria poder estar aqui, né, nesse momento assim, nos conectando a essa energia, a energia da criança, a qual nós, na verdade, nunca deveríamos ter nos desconectado. E esse movimento dessa vida moderna, né, dessa vida que a gente criou como sociedade, como ser humano, ela às vezes nos afasta, né, de algo que é a nossa essência. Quando a vida começa a ficar muito complicada, a nossa energia ela começa, né, a se sentir assim, um pouquinho pressionada. O que acontece? É a nossa criança dizendo, não quero isso. Do que a criança gosta? A criança gosta de descoberta, de algo novo, né? Novo, sempre novo. E às vezes a nossa vida está uma mesmice. Tá algo assim que às vezes não faz muito sentido para nós. E nesse momento a nossa criança ela vai nos puxar a orelha, né? Ela vai fazer birra. E aí o que vai acontecer? Algumas partes da nossa vida vão emperrar por causa disso. Porque é essa criança a qual nós sempre deveríamos estar cuidando com carinho, com afeto, com amor, e a gente esquece. E aí a gente entra num movimento de querer receber algo que nem mesmo nós estamos dando para nós. Olha só que louco isso, né? Porque nós que deveríamos ser os primeiros a dar carinho, dar amor para nós mesmos, a gente não faz e vai buscar lá do lado de fora. Porque esse é um movimento ao qual nós fomos inseridos. Nós fomos, digamos assim, a gente foi formatado, a gente foi programado pelas pessoas que nos criaram, nossos pais, ou as pessoas que estavam ali naquele momento nos cuidando. E essas pessoas, elas tinham as suas crenças muito enraizadas. E eu não estou aqui para condenar pai e mãe. Pelo muito do contrário, a gente só tem a agradecer aos nossos ancestros, agradecer a eles, porque é graças a eles que nós estamos aqui. É graças a eles que nós estamos recebendo essa oportunidade de vivenciar, de aprender e de criar algo novo. Se não fosse eles, mesmo que a gente tenha tido uma infância ruim, mesmo que a gente tenha tido uma infância difícil, mesmo que a gente tenha programas que já são obsoletos, né? E que a gente não tenha conseguido ainda se desvencilhar, é muito importante que a gente honre pai e mãe. Honrar pai e mãe é justamente você acolher aquilo que de melhor veio do teu sistema, não só do pai e da mãe, mas do vô, da avó, do biso e de toda a nossa linhagem, que às vezes a gente esquece, e a qual nós somos o representante. Imaginem vocês que a natureza, ela, como a natureza já nos conhecia antes mesmo da gente ser gerado, antes mesmo da gente ser concebido, antes mesmo da gente chegar aqui, a natureza divina ela já nos conhecia e ela já sabia das nossas possibilidades. E ela também sabia que para que a gente pudesse despertar essas possibilidades, a gente tinha que ser submetido a algumas intempéries. Então, cada um de nós aqui teve e tem exatamente a vida que precisa. Ainda ontem eu trouxe isso numa das lives lá, que infelizmente não ficou salva, mas eu trouxe que é bom a gente ser quem a gente é. E às vezes a gente tem tanta contradição. Eu não gosto do meu corpo, não gosto da minha pele, não gosto do meu cabelo, não gosto disso, não gosto daquilo. Gente que tem medo de se olhar no espelho, que não gosta de olhar no espelho. E o espelho é o nosso melhor amigo. Porque afinal de contas, ele não é causa, ele é só consequência daquilo que tem, né, daquilo que ele está refletindo. E às vezes a gente briga com o espelho. E ele é o nosso melhor amigo, porque ele vai nos mostrar aonde a gente precisa mudar. Então que a gente possa, nesse momento de hoje,
se conectar a essa energia, a essa força tão linda, tão bonita e que precisa do nosso acolhimento, que a gente possa se acolher, que nós possamos ser a primeira pessoa a dar carinho para nós, que nós possamos ser a primeira pessoa a gostar de nós, que nós possamos ser a primeira pessoa a nos validar. A gente precisa se validar, a gente precisa dar crédito, ou seja, acreditar em nós, né? Essa palavra tem meio que uma contradição, né? Acreditar é como se você não acreditasse. Então a gente precisa dar créditos a nós. A nossa intuição, todos nós temos uma intuição valiosíssima e às vezes a gente esquece de usá-la. E é tão importante que nós prestemos atenção nos sinais que acontecem. E a natureza ela sempre vai dando sinais. Então hoje a gente recebeu duas medicinas muito importantes. Medicina do povo alado, né? A medicina da borboleta, que a gente vai entrar um pouquinho assim, né, do que é a borboleta, e a medicina da pomba, medicina, né, a Vale trouxe assim, né, chamou a atenção, né, para uma pomba que estava num ponto, né, na árvore mais alta que a gente tem por aqui, e estava ela lá, né, enorme, né, com o peitão para fora, robusta. E eu hoje estava contando uma história, que é a história que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje, que um tempo na minha vida, em um outro relacionamento, nós criamos uma pombinha. Por um tempo ela morou com nós. Eu fui ao mercado e ela foi atropelada por um carro. Aí atropelada, quebrou a asa e eu levei ela para casa, desmaiada, né? Ela estava viva, mas estava desmaiada. Aí botei, a gente cuidou dela, tratou com carinho. E como ela estava com a asa quebrada, e a gente botou, fez um curativo nela, cuidou dela direitinho, dava comidinha na boca. Depois ela foi melhorando com o passar do tempo e aí ela começou a caminhar. Ela não voava ainda e começou a caminhar dentro de casa. E a gente chamava ela, né, e ela vinha. A gente chamava ela vinha, que nem um gatinho, que nem um cachorrinho. Estava domesticada. E o tempo foi passando, né? Passou-se alguns meses. Eu acredito que ela deva ter ficado com nós em torno de 6, 7 meses por aí. Passou-se alguns meses, ela começou a dar os primeiros saltos. Porque, olha só que legal, nós nunca vamos fugir da nossa natureza. Mesmo que a gente esteja machucado, a gente sempre vai buscar aquilo que é natural pra gente. Então, como era natural para ela voar, ela estava tentando voar. Ainda não conseguia, então dava alguns pequenos saltos assim. Até que um dia ela conseguiu pular assim no telhado da casa. Então a casa tinha uma casa de frente, outra de fundo, assim, né? E ela pulou ali. E aí ela descia de lá, né? Pulava pra lá e caminhava pelo telhado e descia. Quando chegou um certo dia, a gente chamou ela, deu comida, assim, e ela voou. Voou, e aí ela deu uma caminhada, foi muito legal, assim, eu lembro claramente da cena. Ela caminhou pelo telhado, né, de um lado para outro, olhou para baixo, aí voltou, deu uma volta na cozinha, né, e voltou pro telhado. Quando ela voltou pro telhado, chegou o namorado dela. Um pombão, assim, com os peitão grande, né? Como se ela estivesse assim nos apresentando ele. Ela voou por mais uma vez na cozinha, voou pro telhado, juntou-se com ele e os dois voaram juntos. Então, ou seja, nós sempre vamos buscar a nossa natureza, sempre, por mais complexo que esteja as coisas, a gente sempre vai buscar a nossa natureza. É um impulso natural nosso, buscar o nosso melhor e aquilo que nós fazemos de melhor. No caso dela, que é voar. Né? O ápice de um pássaro é voar. Por isso que é um crime manter um pássaro numa gaiola. Porque o ápice dele, a natureza dele é voar. A natureza dele não é andar pelo chão. Só mesmo quando ela estava lesionada. Então, a nossa natureza, assim como essa pomba, e assim como a medicina da borboleta que a gente recebeu, partilhei alguns vídeos com vocês da borboleta, né?
a gente, olha só, foram 2 borboletas. Uma borboleta estava com uma das asas dela não desenvolveu, houve algum problema, então ela não voava, jamais vai voar. E outra estava com as 2 asas muito bonitas assim, ou seja, ela tinha cumprido todos os estágios. Mas nós sabemos que a borboleta, antes de chegar a ser borboleta, ela é o quê? Uma lagarta. E essa lagarta somos nós. Por isso que a gente não consegue imaginar. Eu imagino que uma lagarta ela não consegue ainda conceber que um dia ela vai voar. Mas só que ela não vai voar com aquele exoesqueleto, né? Com aquela carapaça de lagarta. Ela vai precisar abandonar ela. E a gente não vai precisar morrer para voar. Mas a gente precisa passar por um processo de transmutação. E isso se chama vida. A vida nos convida a nos transmutar o tempo inteiro. Ela sempre nos convida a passar por essa metamorfose. Nos mais variados degraus da nossa vida, nós passamos por metamorfose. A essência da lagarta ainda está na borboleta, porque aquele corpinho é igualzinho, né? Mas aquilo que ela adquire como ápice, como tem de melhor, a lagarta ainda não tem, que é as asas, que é o que proporciona o voo. Então a gente pode imaginar nós seres humanos ainda dentro desse processo de lagarta, porque nós estamos na infância da humanidade. E essa infância que um dia nós vamos também receber as nossas asas. Mas aí a gente vai ter que passar por esse processo alquímico. A pomba. Tá lá. Vamos ver se a gente consegue vê-la. Olha lá, ó. Olha aí, gente. Então, enquanto a gente fala da medicina, a medicina vem ao vivo. A medicina chega ao vivo aí para que a gente possa, né, realmente entender que muitos mistérios acontecem, né? Eu sou muito grato a cada um de nós por poder fazer esse mergulho. Então, que a gente possa não ter mais medo desse processo de transmutação, deixar o mais rapidamente o nosso corpinho de lagarta, sem esquecer a nossa essência, sem esquecer a nossa criança, a nossa docilidade. Porque para que nós possamos, digamos assim, ser uma borboleta completa, nós carregamos a essência dessa lagarta. Então nós carregamos a essência dos nossos ancestros, daqueles que vieram antes de nós. Não para fazer a mesma coisa que eles, que nem a lagarta que rastejava, mas para brilhar com as nossas asas. E que a gente possa mergulhar assim nesse momento assim, com muita profundidade, né? Que a gente possa encontrar a nossa criança. Rausch, Rausch. Ah, Gratidão.